Meio-dia em ponto, o Jornal Anhanguera chegando e agradecendo sempre a sua companhia diária aqui na hora do almoço. Hoje a gente vai falar sobre a mega operação da Polícia Civil contra a pedofilia em todo o Brasil. Aqui na região, 2 pessoas já foram presas. Aqui no J1 a gente traz todos os detalhes desse caso que ainda está em andamento. E hoje a gente fala também que o prazo para se inscrever no Enem está quase acabando, termina amanhã. E você vai ver ainda. Em Lusiânia, menores são apreendidos suspeitos de homicídio. Defensoria itinerante atende moradores de Novo Gama, Valparaíso e Lusiânia. PM morto em assalto a ônibus na BR-040 é sepultado em Catalão. Moradores da Vila Guará não aguentam mais conviver com tanta poeira. E você vai ver também a história de um casal que teve trigêmeos em Águas Lindas e agora precisa de ajuda. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição falando da mega operação da Polícia Civil contra a pedofilia em todo o Brasil. 2 pessoas foram presas em Valparaíso. Essa mega operação está acontecendo em 24 estados e também no Distrito Federal. É a segunda fase da Operação Luz da Infância, que no ano passado prendeu 112 pessoas suspeitas de envolvimento com pornografia infantil. A operação começou logo nas primeiras horas da manhã. Em Valparaíso foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Em 2 lugares, a polícia encontrou material pornográfico. 2 homens de 42 e 46 anos foram presos em flagrante. Essas 2 pessoas foram presas porque mantinham armazenados no computador cenas em vídeo e fotos de criança e adolescente praticando sexo. Algumas imagens sugerem que teriam sido feitas de forma caseira, né? Todo esse material foi apreendido, vai ser analisado pela perícia e vai ser elaborado um laudo pericial, que aí sim a gente vai poder constatar, inclusive, a origem desses vídeos. Computadores foram apreendidos também em Lusiânia, onde foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Todo o material será analisado pela Polícia Civil para tentar identificar as pessoas que aparecem nos vídeos. As investigações iniciaram há cerca de 4 meses. De acordo com a polícia, os 2 homens que foram presos em flagrante trabalhavam diretamente com crianças e adolescentes. Um é professor e o outro, agente socioeducativo da Secretaria da Criança. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o simples fato de você armazenar por qualquer meio foto e vídeo de criança ou adolescente nessa situação de pornografia já configura um crime. Essa operação, Luz na Infância, está acontecendo também em outras cidades goianas, como Senador Canedo, Anápolis e em mais 23 estados e no Distrito Federal. Esse trabalho é coordenado pelo Ministério da Segurança Pública e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto ainda nesta edição. A gente fala agora sobre mais um caso de violência. A polícia apreendeu hoje pela manhã esses 2 menores aí. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio de Felipe Lima da Cunha. O crime foi no último sábado, na Vila Guaíra, em Valparaíso. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma briga entre os adolescentes e a vítima. Os menores, um de 14 e o outro de 17 anos, foram apreendidos e devem responder por atos infracionais. A polícia continua investigando esse caso porque existe a suspeita de que outras pessoas possam estar envolvidas no crime. E foi enterrado ontem em Catalão o corpo do policial militar que morreu durante uma tentativa de assalto a um ônibus no início da semana, na rodovia, na BR-040, entre Cristalina e Lusiânia. O corpo do policial foi levado para o cemitério pelo caminhão dos bombeiros. Amigos, policiais militares, rodoviários e civis foram se despedir, inclusive o comandante-geral da PM do Distrito Federal. A despedida foi com honras militares. Preparou! Perda irreparável para a Polícia Militar, para a segurança e principalmente para a sociedade, porque o Hernandes era um policial com mais de 25 anos de excelentes serviços prestados, sempre defendendo a sociedade. O sargento Hernandes José Rosa tinha 42 anos de idade. Era policial militar há quase 20 anos do Distrito Federal, mas morava em Catalão. Na madrugada de segunda para terça-feira, o militar estava indo trabalhar fardado num ônibus.
trajeto que ele sempre fazia. O ônibus saiu de São Paulo com destino a Brasília com 22 passageiros. Mas na BR-040, entre Cristalina e Lusiânia, foi parado por 2 bandidos. Os criminosos atiraram no para-brisas, obrigando o motorista a fazer a parada. Teve troca de tiros. Os assaltantes foram baleados e morreram. Aguinaldo Pereira da Rocha e Ronaldo Pereira da Rocha eram irmãos e já tinham sido presos por assaltos a ônibus. Eles fugiram da cadeia de Cristalina há 2 meses. Durante a troca de tiros dentro do ônibus, os assaltantes foram baleados por um agente prisional que também estava armado e era passageiro. O sargento Hernandes chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O policial deixou mulher e 3 filhos. Para os colegas de farda, ficaram a saudade e o sentimento de revolta. Continua sendo um irmão de farda, um pai de família, um filho dedicado, que perdeu a vida simplesmente por estar fardado, indo para o seu trabalho. A Polícia Civil segue investigando o caso para tentar encontrar outros integrantes dessa quadrilha especializada em assalto a ônibus. Ontem a gente mostrou aqui no J1 que a Defensoria Itinerante está em Novo Gama para atender moradores de cidade, lá da cidade e também de Valparaíso e Lusiânia. Nossa equipe acompanhou os trabalhos dos defensores por lá e mostra também casos que podem ser amparados pela Defensoria Pública. Vamos ver. Juliana se separou em 2014 e até hoje não conseguiu formalizar o divórcio. Ela conta que já trocou 2 vezes de advogado, mas nada adiantou. São mais de 15 mil processos na mesa dela, que ela trabalha até um certo ponto, todos os dias, tem um horário, né, determinado. Quem também aguarda uma decisão da justiça é essa mulher que, para preservar a filha adotiva, não vai se identificar. Ela recebeu a guarda da menina há cerca de 8 anos, mas nos documentos ainda consta o nome da mãe biológica. Ela quer saber por que o nome dela é diferente do nome da irmã. Ela quer saber por que ela não tem o nome do pai e por que o meu nome não está na certidão dela. O caso de adoção corre em segredo de justiça, mas este advogado orienta a fazer uma revisão em todo o processo. Ela precisa comparecer aqui, manifestar o interesse de constituir a Defensoria Pública para a gente ingressar no processo e ter acesso a ele. Em situações como essas, onde os processos estão parados há muito tempo, a solução pode estar aqui na Defensoria Pública. É uma ótima oportunidade para quem está com alguma pendência na Justiça e precisa resolver logo. Alguns casos, como de pensão alimentícia, foram resolvidos em 24 horas. A nossa ideia no itinerante é exatamente essa, é pegar essa demanda reprimida, né, pela ausência da Defensoria instalada permanentemente no lugar, e tentar atender da forma mais rápida e mais eficaz possível. A Defensoria Itinerante está em Novo Gama, mas os casos de Lusiânia e Valparaíso também estão sendo atendidos. São 12 defensores e uma média de 120 atendimentos por dia. O Antônio chegou aqui bem cedinho e passou o dia no fórum. Mas se tudo der certo, a espera vai valer a pena. Só para adiar a pensão, porque amanhã eu vou ter uma cirurgia 10 da manhã. E se eu tiver que voltar amanhã, eu perco minha cirurgia. Porque é num hospital público e eles marcam. Se eu for esperar de novo, aí eu não sei nem quando eu vou operar. A Defensoria Pública Itinerante vai funcionar até o dia 18, ou seja, até amanhã, lá no Fórum de Novo Gama. Então, você que mora lá na cidade ou mora em Valparaíso e Lusiânia pode ser atendido pelo projeto. Intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta a falar sobre a mega operação da Polícia Civil contra a pedofilia em todo o país. Até agora 2 pessoas foram presas aqui na nossa região. E a gente mostra também a história de um casal de Águas Lindas que teve trigêmeos e esse casal está precisando de ajuda. Agora 12h09, o Jornal Anhanguera já volta. Estamos de volta com o J1. A gente fala agora que a Polícia Civil de Cristalina prendeu 3 mulheres que, de acordo com as investigações, seriam responsáveis por um ponto de tráfico de drogas lá na cidade. Juliane Pereira Alves, Raíssa Lima Lopes e Tainá Sena da Silva são suspeitas de vender drogas em uma casa em Cristalina. A polícia chegou até as 3 depois de uma denúncia anônima e investigação. Com elas foram encontradas drogas, armas,
dinheiro e também munição. As 3 foram encaminhadas ao presídio da cidade e devem responder pelo crime de tráfico de drogas. As condenadas, elas podem pegar de 5 a 15 anos de prisão. A gente volta a falar agora sobre a mega operação da Polícia Civil contra a pedofilia. Está sendo coordenada, pelo Ministério de Segurança Pública e acontece em todo o Brasil. Aqui na nossa região, 2 pessoas até agora foram presas e a gente acabou de receber a informação que em Brasília outras 3 pessoas também foram presas durante essa operação. Para atualizar esses dados, eu converso agora com o delegado Rodrigo Mendes. Delegado, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Anderson, boa tarde aos telespectadores. Qual que é o balanço até agora dessa mega operação aqui na nossa região e também em todo o estado? Olha, no estado de Goiás, até agora, o último balanço, são 14 presos, todos envolvidos com exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui na nossa região, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão aqui em Lusiânia e 3 mandados de busca e apreensão em Valparaíso. Dos 3 mandados de busca e apreensão em Valparaíso, 1 foi no estabelecimento comercial e 2 em residências. E desses 3 mandados, durante a diligência, resultou-se na prisão dessas 2 pessoas em Valparaíso, as 2 por exploração sexual, armazenamento de vídeos de crianças e adolescentes em computadores, pendrives e outros meios magnéticos. A operação funciona assim, a polícia vai em busca de apreender os computadores, no caso, o que estiver armazenando esse tipo de pornografia infantil, não é isso? É exatamente isso, Anderson. Como você colocou, a operação foi coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, mas a investigação foi feita pelas polícias civis dos estados, Foi desencadeada em todo o estado, em todo o Brasil. Aqui no estado de Goiás nós contamos com a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos. Essa delegacia fica sediada em Goiânia. A operação foi coordenada por essa delegacia e na diligência, quando os policiais civis chegam para cumprir os mandados de busca e apreensão, vieram alguns técnicos de Goiânia, da Polícia Civil, e eles naquela ocasião já identificaram que alguns computadores, que alguns meios magnéticos que estavam no local onde esses indivíduos se encontravam, dispunham de farto material vinculado à exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual. Uhum. O delegado de Valparaíso fixou, inclusive, uma fiança alta de R$22 mil, a pena de 1 a 4 anos de reclusão. O fato de você armazenar esse tipo de imagem, de filmes, de vídeos de crianças e adolescentes envolvidos em sexo, ele fixou uma fiança de R$22 mil em razão da quantidade de material que foi encontrado com essas 2 pessoas. O material chamou a atenção da polícia? O material chamou a atenção, chama a atenção também que são 2 pessoas que mexem de certa forma com educação. Um é professor, trabalha em Santa Maria, Distrito Federal, mas mora em Valparaíso, e o outro é um agente socioeducativo que é vinculado à Secretaria da Infância e Juventude do Distrito Federal. Ou seja, agrava ainda mais, são professores, lidam diretamente com crianças, Sem sombra de dúvida. Tem até um agravante na pena, essa pena aumenta um pouco, de 1 a 4 anos, e o que impressiona é que são pessoas que têm, de certa forma, um manuseio, têm uma habilidade, têm uma facilidade para estar no meio de crianças e adolescentes e, lamentavelmente, estão cometendo esse tipo de crime, razão pela qual estão indo para a prisão. Esta é a segunda fase dessa operação, Exatamente. A primeira fase foi desencadeada no passado, foram mais de 100 pessoas presas envolvidas com esse tipo de crime no Brasil inteiro. Essa é a segunda fase. São 2.600 policiais civis em todo o Brasil envolvidos nessa operação. Aqui no estado de Goiás são mais de 200 policiais civis envolvidos. Como eu te coloquei, aqui em Valparaíso e em Lusiânia, nós cumprimos mandados de busca e apreensão. Em Lusiânia também apreendemos algum material, mas esse material ainda vai ser submetido à perícia para análise. Diferentemente do material que foi apreendido em Valparaíso, que ensejou a prisão dessas 2 pessoas, porque de fato nós já constatamos de imediato esse conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em Valparaíso. O armazenamento. O que vai ser feito a partir de agora? A operação continua? A operação continua no estado inteiro, no Brasil inteiro, como você bem colocou. O resultado deve alcançar, muito provavelmente, a mesma cifra de presos do ano passado, até um pouco mais. Foram mais de 100 pessoas presas ano passado, a gente tem essa mesma expectativa aqui no Brasil e as pessoas devem estar atentas a isso, devem denunciar esse tipo de fato para a polícia e as pessoas que praticam esse tipo de crime que estejam atentas também, estejam espertas, porque a polícia hoje trabalha com a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, nós monitoramos por meio da internet essas pessoas que lidam com esse tipo de imagem,
que baixam filmes pornográficos envolvendo crianças e adolescentes pela internet, e a Polícia Civil vai continuar atuando para reprimir esse tipo de crime aqui no estado de Goiás. Isso é um crime, tem que ser mesmo combatido. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Delegado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. A gente, claro, continua acompanhando esse caso, e no segunda edição, no JA segunda edição, a gente mostra o desdobramento dessa mega operação. Obrigado, boa tarde para o senhor. Polícia Civil que agradece. E olha só, a gente fala agora sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É que o prazo para a inscrição termina amanhã. Quem tem as informações é a repórter Berenice Leite. Berenice, boa tarde para você. Oi, Anderson, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Olha só, os interessados em participar do Enem 2018 precisam se apressar, porque o prazo está terminando, termina amanhã, dia 18, sexta-feira. Mas vamos reforçar o seguinte, além das inscrições estarem terminando, termina também amanhã o prazo para quem vai escolher a cidade onde quer fazer a prova. Amanhã também é o último dia para escolher a opção da língua estrangeira entre inglês e espanhol, e quem precisa entregar laudo médico em caso de algum problema de saúde, amanhã também é o último dia para apresentar. E olha, tudo isso você encontra no site do Enem, que é o www.enem.inep.gov.br. Agora, o pagamento da taxa de inscrição, para quem não conseguiu a isenção, pode ser feito até o dia 23 de maio. Lembrando que a taxa de inscrição custa R$ 82,00 este ano. E ainda falando de prazos, olha, a divulgação do local onde você vai fazer a prova só acontece em outubro. E os exames já estão marcados para os dias 11 e 14 de novembro. O Enem, que é a principal porta de entrada aí para os estudantes ingressarem no ensino superior, tanto público quanto particular. E também é o meio de entrada aí para conseguir os financiamentos, né? Aliás, o financiamento estudantil do governo federal. Só para se ter uma ideia de como o Enem é importante, Anderson, de acordo com o INEP, que é o instituto que organiza o exame, até o início da semana já haviam mais de 4 milhões de inscrições. É muita gente, não é não? É gente demais e gente demais pagando caro, né, Berenice? R$ 80,00. Essa taxa tá muito absurda, tá lá em cima. Obrigado por suas informações, viu? Bom trabalho para você. E olha só, Luma Soares conta agora pra gente a história de um casal lá de Águas Lindas que teve trigêmeos. Uma alegria para a vida do casal, né? Só que eles vêm passando por algumas dificuldades, porque o pai das crianças está desempregado. Por enquanto, está tudo bem com eles, graças à generosidade da população. Enquanto uma dorme na rede, a outra recebe colo da mãe e a terceira carinho da vizinha. Mas na hora de comer é assim, juntinhas. As trigêmeas Sara Carolina, Maria Luísa e Ana Beatriz nasceram no dia 27 de março e estão enchendo a casa dos papais de alegria. Felicidade resume tudo. Apesar do muito trabalho, da muito canseiro e muito sono também. Mas a felicidade é bem maior. Saber que elas nasceram bem, tão bem aqui. Quando a gente foi informado que eram 3 crianças, foi um susto bem grande. Só alegria, apesar que não estamos dormindo direito, mas assim, é uma alegria grande. Mas quem vê a Bárbara assim, toda feliz com as filhas no colo, nem imagina o sufoco que ela passou durante a gravidez. A cobradora teve diabetes gestacional, precisou ficar de repouso e tomar até insulina. As meninas nasceram prematuras, com 34 semanas, mas estão bem, saudáveis. Sem condições de pagar uma pessoa para ajudar as crianças, o casal está contando com a ajuda das vizinhas. Eu acho que a vida da gente significa numa criança, né? Então eu acho assim, que quem não ajuda uma criança, ele não tem coração, sabe? Então esse é o momento que eu acho que eu acho que seja necessário para ela, né? É um prazer, né? Porque eu sempre gostei de criança. Aí eu quis ajudar. Dou banho, às vezes, troco fralda, dou mamadeira, passo a roupinha delas. O Fabiano está desempregado há 4 meses e com o nascimento das meninas, as despesas da casa aumentaram. A família está vivendo apenas com o auxílio maternidade que a Bárbara recebe, que é de um salário mínimo. Por isso, eles estão dependendo e muito de doações. Eles ganharam alguns alimentos e até leite para as crianças. Mas o que está preocupando o casal é de que nos próximos meses a realidade seja outra. Na questão da alimentação delas, já ganhamos assim, o suficiente para mais ou menos uns 6 meses a gente tem. Agora, a questão é a partir dos 6 meses. Até
Até roupinhas e fraldas as crianças ganharam de doações, o que dá um certo alívio para o Fabiano e para a Bárbara. Apesar das dificuldades, o casal não reclama, muito pelo contrário. Agradece toda a força que tem recebido nessas últimas semanas. A Sara, a Maria e a Ana ainda não conseguem entender todo esse sofrimento, toda essa luta que a família está enfrentando. Mas se depender desses papais corujas, amor e carinho nunca vão faltar por aqui. Eu chego a ficar ansiosa esperando esse momento, né, dela estar mais independente para poder estar se desenvolvendo aí, correndo. Quem quiser ajudar esse casal pode entrar em contato pelo 3622-1600 aqui na nossa redação, que a gente passa o contato dessa família. JA Comunidade chegando na área e hoje a gente volta à Vila Guará, aqui em Lusiânia, uma reclamação que é antiga e tira o sossego do morador. A falta de asfalto está incomodando e muito quem vive por lá. Agora, nessa época de seca, é a poeira que não está dando trégua. O repórter Pablo Lemos mostra isso agora pra gente. Boa tarde para você, Pablo. Olá Anderson, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A gente está aqui numa área da Vila Guará, onde os moradores convivem com um problema que já é conhecido de muitos e de toda a população de Lusiânia. Adivinha? Asfalto. Não tem asfalto aqui há muito tempo e a Kátia, que mora aqui há 14 anos, estava me falando que sempre está pedindo por isso e nada de solução, né, Kátia? Verdade. A gente pede asfalto, a gente está comendo uma poeira danada, porque passa o caminhão da caçamba pegando a terra ali embaixo, a gente está sofrendo. Todo mundo com alergia, todo mundo tá ruim. Então a gente quer que faz um asfalto aqui, bota uma manilha aqui que precisa. Quando a água vem, a água entra dentro da casa do povo. Então a gente quer uma solução. Agora, você falou sobre a poeira, sobre o caminhão que passa aqui, vários caminhões que passam aqui levantam poeira. Ela mandou um vídeo pra gente de um caminhão. Olha só, dá uma olhadinha nesse vídeo que a Kátia enviou pra gente. Olha a quantidade de poeira que esse caminhão levanta e tudo isso entra para dentro de casa, não é isso, Jaci? É, justamente para dentro das nossas casas. As mulheres não podem lavar roupa porque não tem condição, porque é muita poeira, né? Esse dia eu fui lavar roupa para minha esposa de noite, porque ela trabalhando, coitada, não tem como lavar roupa de dia. Aí aproveitei a noite que os caminhões não passam para poder lavar roupa e de manhã tirar do varal para poder não pegar poeira. Porque é muita poeira demais, cara. E várias pessoas aqui com problema respiratório já. Obrigado, Jaci. Agora a Kátia falou com a gente sobre a questão da manilha, né? Não tem nenhuma manilha aqui, quando chove não tem para onde escoar a água, não é isso? Não tem, justamente você está vendo aí a buraqueira aí, ó. Vira e mexe, a prefeitura estão passando a patrola arrumando, mas se carece botar manilhamento, né? Para arrumar e pelo menos asfaltar as peças até o meio da mata, para acabar esse problema daqui. Porque se não manilhar e não asfaltar, não vai resolver só botar a manilha, né? E olha, essa área aqui da Vila Guará fica próxima à BR-040. Não só essa rua aqui está sem asfalto, como várias outras ruas daqui dessa área também está assim. E a dona Ivanilde tem uma neta com problema respiratório, né, dona Ivanilde? Sofre com isso, né? Sofre, sim. Só vive gripada. E quando chove, como é que fica a situação por aqui? Alaga minha casa de água todinha. A água desce, invade minha casa. Muita lama também, né? Muita lama. Quando a chuva para, eu tenho que raspar com enxada. Bom, se não tem chuva, tem poeira. Tem chuva, tem lama, entra água dentro de casa. Tem que ter solução, né, dona Ivanilde? Eu tenho que fazer duas paredes, uma para não entrar água para lá e outra na frente para não entrar dentro de casa. A Francinete também tem uma filha com problema respiratório e está sofrendo com isso há muito tempo, né, Francinete? Isso, há muito tempo sofrendo com isso e sofrendo com a água também dentro da minha casa, né? Ela tem problema respiratório, minha mãe, eu também tenho problema respiratório, tá pior agora com esses caminhões passando aqui. Obrigado, Francinete, por ter falado com a gente. Olha, o que esses moradores querem é uma solução rápida. Há 5 meses, mais ou menos, no final de dezembro do ano passado, nós estivemos aqui e o problema era o mesmo. A prefeitura não tinha respondido à nossa demanda, esses moradores acompanharam na época. Dona Tereza, está mais do que na hora de ter uma solução, né? Muito mais, porque tem que ser urgente, porque as autoridades, eles estão... o conhecimento disso aqui, como já veio, né? Fazer reportagem aqui e ainda não foi resolvido o problema. Muito obrigado, dona Tereza. Esse é o pedido de todos os moradores. A gente vai aguardar para ver qual vai ser a resposta da prefeitura sobre isso. Mais uma vez, Anderson. Pablo, obrigado. Viu, 5 meses que o pessoal aguarda uma resposta da prefeitura. A gente mostra. Infelizmente nada. Olha só, nós fomos atrás novamente. Esse problema, como o Pablo disse, foi mostrado aqui no J1 em dezembro. A gente voltou para ver se algo foi feito por lá.
Realidade é essa aí, ninguém apareceu para fazer nada. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura aqui de Lusiânia, mas infelizmente até o fechamento desta edição não tivemos resposta. O que não significa que a gente vai deixar de continuar acompanhando esse caso. Nós vamos voltar lá para saber se algo vai ser feito ou não. Outro assunto agora, ontem teve mais um dia de festa em comemoração ao Divino Espírito Santo. E dentre os homenageados da noite, os meios de comunicação foram homenageados também. Uma equipe da TV Anhanguera representou a emissora durante a missa na Igreja Matriz, que reuniu centenas de pessoas. A missa faz parte da novena da Festa do Divino, uma tradição secular aqui da cidade. E depois teve a confraternização lá no centro comunitário. Muita gente passou por lá, teve comidas típicas e também, claro, o famoso pão de queijo frito. E hoje tem mais festa por lá, a gente vai dar uma olhadinha no telão, na programação, para ver aqui quem são os homenageados da noite. Olha só, Poder Judiciário, Vara do Trabalho, Ministério Público da União, do Trabalho e de Goiás, cartórios extraoficiais e a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente lembra sempre que a missa começa a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Pausa rápida para o intervalo comercial, 12h29. O Jornal Anhanguera já volta.